Pedir aí desculpa pro irmão, é só para ainda fazer um gancho com o cântico que nós cantamos. E considerando naquela situação em que nós conhecemos bastante, quando Davi ele comete aquele adultério com Batseba, e ali naquela cena, né, ou nessa história, nesse período ali, né, e nesse acontecimento na vida de Davi, acredito que muitos de nós, ou todos nós, vivemos um pouco ou nos comportamos um pouco a maneira como Davi se comportou, porque de uma maneira muito cega e bem ousada, Davi ele peca contra o Senhor, ele comete não apenas o adultério, né, que já seria uma atrocidade, já é uma atrocidade, mas ele estava tão cego e tão obstinado com respeito ao pecado dele, e aí nós conhecemos a história quando ele tenta de todas as maneiras, né, depois que Batseba chega a notícia enviado por Batseba de que ela estava grávida de Davi. Então Davi, ele de todas as maneiras, ele tenta ali, chama Urias da guerra e tenta de alguma maneira que Urias se deitasse com a sua esposa para ele então encobrir esse pecado que ele havia cometido, né? E aí ele não consegue. Urias, talvez com um coração muito mais honroso, muito mais nobre do que o próprio Davi, ele se recusa a ir para sua casa, ele se recusa a descansar e a se deitar com sua esposa, sabendo que o povo estava em guerra, sabendo que a sua nação estava em guerra, sabendo que eles estavam ali lutando pelo nome de Jeová. E, enfim, Urias, nós sabemos, ele não vai para sua casa. Davi viu que não tinha outra maneira senão, então, matar Urias. E aí ele dá aquela instrução para Joabe colocar Urias ali na frente da guerra, né, onde os valentes, e isso mostra a valentia de Urias, então onde os valentes ficariam, e assim como Davi planejou, né, o perverso coração de Davi planejou, Urias, então ele morre ali na guerra. E só que aí a situação que muitas vezes acontece conosco, né, é porque Davi ele não conseguiu ver o pecado que ele tinha cometido, né, ou os pecados que ele tinha cometido. Ele não conseguiu enxergar a sua miséria, ele não conseguiu enxergar o seu coração mau. Foi necessário que Natã, então, fosse levantado pelo Senhor, e Natã, então, fosse até Davi e contasse aquela história do homem rico, do homem pobre, e do homem rico, ele recebendo ali aquele viajante, aquele amigo, e ele não tomando do seu próprio gado, ele toma a única cordeirinha, né, que aquele homem pobre tinha, para então fornecer alimento e a comida ali para o seu visitante. E Davi, ele se ele fica indignado com essa situação. Ele vê o pecado do outro e ele vê a gravidade do pecado do outro, e ele dá uma sentença que, de fato, é uma sentença que todo pecado merece, né? Quando Davi, ele manda então que o homem fosse morto. E somente quando Natã fala que Davi era aquele homem, que Davi era aquele que estava na história, aquele homem rico, que ele peca contra o seu próximo, e ele peca contra aquele que só tinha cordeirinha. Somente quando então o Senhor, através de Natã, mostra e aponta o dedo para Davi, Davi consegue se enxergar naquela situação de pecado. E, irmãos, por que eu estou colocando isso? Porque eu tenho certeza que muitas vezes, ou todas as vezes que nós escolhemos servir ao pecado, que nós escolhemos seguir por um caminho de pecado, e nós escolhemos pecar contra o Senhor,
Tenho certeza sobre dois aspectos. O primeiro é que nós, sempre que fazemos a escolha pelo pecado, nós, naquele momento, nós não entendemos a gravidade do nosso pecado. E aí aqui eu não estou pontuando este ou aquele pecado, não estou nomeando qual o pecado, mas o pecado que habita em nós, o pecado que nós herdamos de Adão. Todas as vezes, irmãos, isso eu afirmo com certeza para os irmãos, todas as vezes que nós optamos por pecar, desobedecer ao Senhor, desagradar ao Senhor, ir por um caminho que é contrário a Ele, nos afastarmos do Senhor, é porque nós não enxergamos a gravidade do nosso pecado. Nós não enxergamos, não conseguimos ver a gravidade desse pecado que iniciou lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva escolheram se rebelar contra o Senhor e desobedecer ao Senhor. Quando eles escolheram satisfazer a própria vontade deles e serem aqueles seres autônomos em que não dependeriam mais de Deus com respeito às suas escolhas, porque eles saberiam o que seria bem e o que seria mal para eles. Então essa é uma certeza, irmãos, que os irmãos também precisam ter. Todas as vezes que pecamos, nós não entendemos essa gravidade. E o outro ponto, atrelado à gravidade do pecado, mas que também nos falta essa compreensão quando nós optamos pelo pecado, é porque nós não entendemos que esse pecado foi tão grave, tão grave, tão grave, que somente um homem perfeito poderia então assumir a culpa de todos nós e morrer na cruz por esses pecados, para que através dele houvesse poder para que aqueles que se arrependessem fossem perdoados e remidos por esse pecado. Irmãos, então se nós optamos por pecar, é porque nós não estamos considerando a obra da cruz, e nós não estamos considerando quão grave e quão cruel foi a morte do nosso Senhor. Porque se verdadeiramente considerássemos isso, nós temeríamos, nós teríamos mais reverência, nós nos consagraríamos mais ao Senhor, nós teríamos a mesma atitude que, graças ao Senhor, Davi teve depois, quando ali, e a gente tem, né, esse Salmo 51, e deveríamos ou devemos ter esse coração e essa mente esclarecida ou revelada com respeito ao pecado que Davi teve. E aí eu vou ler aqui com os irmãos, porque esse é o ponto. Se nós enxergamos o pecado em nós, nós temeremos a Deus e nós teremos repulsa com respeito ao pecado. Davi, então, quando ele reconhece seu pecado e reconhece a gravidade do seu pecado, ele ora ao Senhor e a partir ali do primeiro versículo, ele clama ao Senhor e pede: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraz, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Ele continua e é importante também, quando ali no final, no versículo 16, porque esse também muitas vezes se mostra ser o nosso caminho e a nossa escolha. Quando vivemos uma vida cega, uma vida obstinada naquilo que nós desejamos, naquilo que a nossa carne se satisfaz, e corremos o risco de, numa situação assim, nós queremos servir ao Senhor e acharmos que em uma vida de pecado nós conseguimos servir ao Senhor. Em uma vida de pecado nós conseguimos oferecer ao Senhor sacrifícios agradáveis a Ele.
E no versículo 16, e aí a gente tem também próprio em 1 Samuel 15, ali com Saul, também reforça essa ideia, esse texto. E Davi fala ao Senhor, né, não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude a, entendendo a gravidade do pecado que cometemos, do pecado que cometemos contra Ele, e da consequência que esse grave pecado teve, a ponto do nosso Senhor Jesus, Ele ter que, como nós cantamos agora, Ele ter que vir como, então, o Deus que se fez homem, e Ele teve que viver como nós, Ele teve que passar pelas mesmas situações em que nós, seres humanos, passamos. Tudo que nós sofremos na nossa humanidade, o próprio Senhor Jesus, Ele também sofreu, mas como quando ele leu ali em 2 Coríntios 5, 21, né, ele sofreu e ele passou por tudo, mas aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Então, diferente de nós, sabemos, né, que o Senhor Jesus, como esse varão perfeito e como esse homem idealizado por Deus Pai, ele viveu de uma maneira íntegra, de uma maneira perfeita e sem pecado nessa terra. E o Senhor, Ele precisa nos ajudar a termos essa clareza com respeito ao pecado. A todos nós, crianças, né, essas crianças que já têm confessado o nome do Senhor Jesus, entendam a gravidade do pecado, entendam esse momento que nós estamos fazendo. Todos vocês entendam que esse momento é um momento sério, que não estamos aqui brincando, mas não é um recado ou não é uma mensagem somente para as crianças, mas todos nós, e esse é o perigo nosso, velhos, já de longa caminhada, nós fazemos tudo isso de uma maneira muito religiosa, muito sem realidade, sem vida. Não entendermos que os adoradores que Deus busca, que o Senhor busca, são aqueles que o adorem em espírito e em realidade. Irmãos, que nós vejamos, né, e que fique gravado em nossos corações o texto ali de Romanos 6, né, no finalzinho, quando o Senhor, através de Paulo, fala que o salário do pecado é a morte. E se nós não entendermos isso, se não entendermos que isso é verdade, e quando não entendemos isso, nós vamos para uma vida de pecado. Mas, irmãos, muito longe de focar no nosso pecado, é importante nós compreendermos o que o nosso pecado levou, né? A que fim levou o nosso pecado com respeito à pessoa do Senhor Jesus, porque estamos participando e fazendo esse momento em memória dele, em memória do sacrifício dele. Então, se por um lado eu chamo a atenção dos irmãos para nós examinarmos a nós mesmos, para nós entendermos que de nenhuma maneira, por mais santa que tenha sido a nossa semana, por mais que nós tenhamos nos consagrado ao Senhor de uma maneira muito sincera e muito real, irmãos, nós não seremos dignos, não seremos merecedores de participar desse momento. Nunca. Ainda que passemos dias, semanas ou meses sem pecar, ou sem ter consciência, né, de que temos pecado, mas como o Senhor também nos fala através de João, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque por mais que pareçamos que nós não temos pecado, é só olhar para dentro de nós e ver quão corrupto é o nosso coração, quão perverso é o nosso coração. E por isso, irmãos, a nossa esperança não está em nós mesmos. Por isso, a nossa esperança ela se dá quando nós olhamos para o Senhor Jesus. E se ali em Romanos o Senhor nos fala através de Paulo que o salário do pecado é a morte, Ele também nos fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então essa é a nossa esperança, porque se o pecado nos traz morte, Jesus Cristo nos traz vida.
Jesus Cristo, através da sua morte, através do seu sacrifício, quando ele vai à cruz e ele morre por causa dos nossos pecados, ele também ressuscita para que nele nós tivéssemos vida. E como nós cantamos, irmãos, também em Romanos, né? Quando ali em Romanos 5, no finalzinho, porque o Senhor nos fala que onde abundou o pecado, então o pecado ele abundou, o pecado ele foi sobremaneira grande, a ponto de ir para tudo isso que nós temos considerado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, irmãos, os olhos precisam estar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não desprezando aquilo que nós fizemos, mas entendendo que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer tudo aquilo que o pecado fez em nós. Todo o mal que o pecado fez em nós. E temos nos aproximado do Senhor Jesus com um coração contrito, com um coração quebrantado, com um coração arrependido. O sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Então que o Senhor abra os nossos olhos mais uma vez, e que assim como o próprio Senhor aborrece o pecado, que nós como imitadores de Cristo, também possamos aborrecer o pecado, odiar o pecado, ter repulsa com respeito ao pecado e clamar ao Senhor, que o Senhor ele use de misericórdia para com as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, mas que tenhamos essa esperança e essa certeza de que temos os nossos pecados lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. E essa é a alegria que nós temos em Cristo. Não só na morte dele, mas na ressurreição dele, em saber que hoje nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que está diante do Pai em nosso favor, e que por causa do sangue de Jesus, da pessoa de Jesus, nós somos feitos justos, somos justificados diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E por causa dessa fé e por causa dessa obra, nós hoje temos acesso, né, pela graça, à presença do Pai. Temos acesso agora ao Santo dos Santos, ao lugar mais íntimo do Pai, ao coração do Pai, por causa do caminho que Cristo Jesus abriu através da morte dele na cruz. Então que o Senhor ele nos fale, que o Senhor ele nos abençoe. E irmãos, por maior que seja o pecado, a graça superabundou. Por maior que seja o pecado, e esse texto que cantamos, né, se nós pensarmos, né, ali em 1 João e ali sim está falando com respeito ao povo de Israel, que esse povo para o qual Jesus veio, esse povo rejeitou a Cristo, mas nós também estamos nessa situação de termos rejeitado a Deus, de termos rejeitado as ordenanças de Deus, de termos rebelado contra o Senhor. Por isso, né, se nós o rejeitamos, Deus não nos rejeitou. Um coração muito diferente do nosso. Deus não nos rejeitou e Ele veio nos buscar. E Ele veio trazer vida através do Seu Filho. Que o Senhor continue nos falando nessa manhã, nos conduzindo e nos dando completa reverência a Ele. Completa consagração a Ele, entendendo quem Ele é. Que Ele é o Deus Santo, Santo, Santo. E que Ele nos deseja chamar, Ele tem nos chamado a uma vida de santidade. Senhor, definitivamente não é por nossas mãos, não é por nossas obras, Senhor, que podemos participar desse momento. Senhor, nós precisamos estar diante de Ti, sabedores, Senhor, daquilo que somos, da natureza que habita em nós. Senhor, sabendo que em nós habita o pecado. Senhor, mas também sabendo que nós que temos confessado o nome de Jesus, também em nós habita o Teu Santo Espírito, Deus. Obrigado porque é o Teu Santo Espírito que nos permite e nos capacita a vivermos em santidade. Obrigado porque é pelo Teu Santo Espírito que nós podemos rejeitar o pecado. Obrigado, Senhor, porque foi através da morte do Seu Filho que se antes nós estávamos e éramos escravos do pecado, Senhor, hoje nós fomos libertados, Senhor, dessa situação e desse jugo, Senhor. Fomos libertados dessa escravidão para sermos feitos servos de Jesus Cristo. E é a Ele que nós honramos nesse momento, é a Ele que nós adoramos nesse momento. E confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Agradecemos por essa obra, agradecemos, Senhor, porque não há pecado
que não possa ser lavado, purificado, Senhor. Agradecemos porque sempre que nos aproximamos de Ti com o coração quebrantado e arrependido, o Senhor nos acolhe e o Senhor nos restaura. Muito obrigado, Senhor, por essa obra. Queremos participar desse momento com muita realidade, Senhor, sabendo aquilo que temos feito, sabendo para quem estamos olhando, sabendo para quem a quem temos adorado. Bendito seja o Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Só de cara nova assim, tô vendo um ali, né? Então, mas só reforçando que é um momento, esse momento onde nós podemos partilhar do mesmo pão, né, do corpo de Cristo, né, e beber também do sangue de Cristo. É um momento que foi promovido, ordenado, e é um convite que o próprio Cristo faz a cada um de nós. A participarmos dele, a comermos dele, a bebermos dele e a recebermos vida através dele mesmo. E ele tem feito esse convite a todos aqueles que o temem, a todos aqueles que o adoram, a todos aqueles que já o tiveram e já foram salvos por ele e o têm como Senhor das suas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar. Só antes de cantarmos o amor que por amor desceste, convido os irmãos a cantarmos Bendito seja o Cordeiro.